Capítulo 156, mais um na equipe de suporte. Retire-se, monte o acampamento. Lu Shen deu uma olhada profunda em An Xiao e passou os olhos pelos refugiados. Ele deixou suas tropas armarem um acampamento à distância e olhou com cobiça. Os jogadores ficaram inquietos. Alguns jogadores que ainda não haviam escolhido seu lado estavam avaliando a situação. Parecia que o lado do Green Valley Village tinha uma chance maior de vencer. O céu escureceu. An Xiao foi até o acampamento de Lu Shen e os guardas rapidamente ergueram as armas quando viram se aproximando. Relaxem, eu só quero ter uma breve discussão com o seu líder, An Xiao assegurou-lhes. Os guardas continuaram segurando suas armas e não permitiram que An Xiao entrasse no acampamento. Nesse momento, Lu Shen ouviu a comoção e se aproximou. Deixe-o entrar. Se Black Phantom queria matá-lo, não havia necessidade de informá-lo. Parecia que ele tinha outras intenções. Ele permitiu que os guardas abrissem caminho e conduzissem An Xiao para a tenda recém-construída. Frenzy Edward seguiu atrás de An Xiao. Lu Shen sentou-se casualmente, não se preocupando com a possibilidade de An Xiao ameaçar sua vida. Com as mãos cruzadas sob o queixo, ele comentou: o famoso fantasma negro realmente apareceu neste pequeno lugar. Não sei o motivo da sua intervenção. Não acho que Balsas seja qualificado para contratar um assassino com o seu status. Então qual é o propósito de me visitar? An Xiao foi direto ao ponto. Estou aqui para te ajudar. Ajude-me. Lu Shen ficou desconfiado. Não nos conhecemos antes. An Xiao casualmente inventou um motivo. Você é mais agradável do que Balsas. Lu Shen sentiu-se estranho e fez uma pausa antes de comentar. Balsas. Ele é um sujeito desprezível. Na verdade, ele deixou os refugiados agirem como bucha de canhão. Eu realmente não entendo porque esse bando de refugiados desconsiderou suas vidas. Que benefícios Balsas deu a eles exatamente? Será que ele deteve sua família para ameaçá-los? Eu dei a eles uma oportunidade de viver, mas eles não querem ir embora. Eles não têm muita força de combate. Por que você simplesmente não os esmaga? Com a força de suas forças armadas, seria um massacre totalmente unilateral. An Xiao deu um meio sorriso. O rosto de Lu Shen estava em branco. Ele se recusou a comentar e mudou de assunto. Black Phantom. Eu não te conheço, e eu não sei por que você quer me ajudar. O que você planeja fazer? Matar Balsas. Acredito que seja uma tarefa fácil para você. Não, eu não quero matar pessoas. An Xiao disse superficialmente. Os lábios de Lu Shen se torceram. Um assassino disse que não queria matar pessoas? Isso é mais ridículo do que dizer que uma marinha não sabe nadar. Então, como você planeja me ajudar? Você está preocupado com os refugiados. Posso ajudá-lo a resolver isso. Lu Shen ergueu as sobrancelhas. Você pode convencê-los? Possivelmente. Então o que você quer de mim? Lu Shen não acreditava que um assassino lendário, que era um estranho, pudesse ajudar de graça. Ele tinha certeza de que o fantasma negro tinha um motivo, mas não entendia o que o fantasma negro imaginava dele. Eu não preciso de uma recompensa. Os olhos de Lu Shen escureceram e ele encarou os olhos de An Xiao. O que ele viu foi uma névoa densa e ele não conseguiu penetrar nos pensamentos de An Xiao. De um modo geral, se alguém não queria uma recompensa, significava que nutria outras intenções e ambições maiores. Silêncio. Frenzy Edward se sentiu perdido enquanto ouvia a conversa, mas isso não o impediu de sentir que a atmosfera havia se tornado rígida e sua nuca um pouco enrijecida. Após 2 minutos de impasse, Lu Shen não disse nada no final. Ele assinou com a cabeça e disse lentamente: então, vou contar com você. An Xiao acariciou o ombro de Frenzy Edward enquanto saía do acampamento de Lu Shen, dizendo: tenho coisas para você fazer. Sublinhado. Você acionou a missão, disseminação de informações. Sublinhado. A missão era disseminar a informação de Black Phantom ingressando no acampamento de Lu Shen, usando a reputação como forma de recompensa. Quanto maior o número de pessoas que souberam dessa informação, maior será a recompensa, e os jogadores foram surpreendentemente contados no número de cabeças. Frenzy Edward não duvidou dele e diligentemente foi disseminar esta informação em Green Valley Village. Talvez os jogadores comuns ficassem surpresos ao encontrar esse tipo de missão de interação na vida real, mas Frenzy Edward havia passado pelo batismo de amor de An Xiao e, portanto, não ficou mais chocado com qualquer tipo de missão. O próximo passo será ver quanta influência eu tenho, disse An Xiao. Frenzy Edward era realmente eficiente, e talvez porque ele tivesse um pouco de fama agora, a notícia se espalhou de boca em boca rapidamente. Muito em breve, ele se espalhou por Green Valley Village. Em seguida, houve uma grande comoção entre a comunidade de jogadores. Se escolhermos Green Valley Village, isso significa que nos tornaremos inimigos do Black Phantom. Como é possível vencê-lo? Este é um guia de missão? Os jogadores estavam em pânico. A imagem de An Xiao matando ferozmente as feras ainda estava profundamente gravada em suas mentes. Tornar-se inimigo de Black Phantom seria equivalente a cortejar a morte. A situação da missão foi imediatamente virada de cabeça para baixo. As chances de vitória de Green Valley Village haviam se tornado as mais baixas de todos os tempos. Além disso, escolher proteger Green Valley Village significava que os jogadores teriam que atacar Black Phantom. Isso resultaria em um declínio em sua simpatia com o Black Phantom. Era um sacrifício muito grande para uma missão tão pequena. Se eles fossem lutar de verdade, eles deveriam atacá-lo ou não. Se eles não atacaram, como eles poderiam proteger Green Valley? Este era um problema espinhoso. Os jogadores que escolheram Green Valley Village estavam tristes. Eles sentiram que não tinham chance de vencer. Se eles quiserem completar a missão, eles só podem se juntar ao acampamento de Lu Shen, mas não podem reelegê-lo. Boom It Dog foi muito decisivo. Ele foi o
o primeiro a avançar para o acampamento de Lu Sheng. A missão ficou em segundo lugar. Seu objetivo principal era capturar mais atos de Anxiao. Os guardas receberam as ordens de Lu Sheng e permitiram a passagem dos refugiados. Bun Yitdog juntou-se com sucesso ao acampamento de Lu Sheng, e Anxiao, que estava observando de um lado, estreitou os olhos ao notar Bun Yitdog. Este parece familiar. Ele não é um mestre de vídeo? Anxiao lembrou-se da identidade do cão atropelado. Ele era um uploader master de vídeo bastante famoso. Ele fez várias temporadas da série Galaxy e foi muito bem recebido. Nesse momento, Anxiao teve outra ideia. Anxiao saiu e parou na frente de Bun Yitdog. Você fez uma escolha sábia. Eu sinto que você tem potencial. Você quer se tornar meu assistente temporário? Anxiao perguntou. Os olhos de Bun Yitdog ficaram grandes como pires. Ele estava estupefato. Ele acabou de desencadear a busca secreta. Ele nunca teve expectativas extravagantes, mas não esperava que isso acontecesse. Esta é a vida. Você pode não conseguir o que deseja, mas o que não deseja pode ser dado a você. Isso é muito inesperado. Bun Yitdog ficou de repente congelado no local. Houve um alvoroço entre os jogadores que observavam. Ele ativou a busca secreta do fantasma negro. Como ele fez isso? Foi só entrar no Black Panton? Esta missão foi na verdade uma chance de desencadear uma busca secreta? Percebendo isso, os jogadores que ainda estavam observando não perderam tempo em se juntar ao acampamento de Lu Sheng. Eles estavam entusiasmados, juntando-se ao campo como uma maré de refugiados. O acampamento se encheu de jogadores em um instante. Estava superlotado e lotado. Os guardas ficaram pasmos. Eles não tinham certeza se deviam afugentar as pessoas ou não. Os jogadores que escolheram seus acampamentos com impaciência foram encontrar Anxiao, querendo iniciar a missão. No entanto, eles foram confrontados com a rejeição. Por que não podemos? É apenas restrito à primeira pessoa que se juntou ao acampamento. Essa foi a suposição mais possível. Os jogadores que estavam um passo mais lentos queriam bater a cabeça no chão. A dor que sentiram foi como se tivessem sido notificados de que haviam acertado na loteria, para apenas serem informados de que havia sido um erro. Eles tiveram a chance de serem os primeiros, mas essa chance foi arrebatada por Bun Yitdog, sem mais nem menos. Um passo mais lento, uma oportunidade de ouro perdida. Os jogadores estavam cheios de arrependimento. Anxiao trouxe o super excitado Bun Yitdog para um lado e casualmente emitiu 5 pontos de reputação. Ele planejou secretamente como fazer uso total do Bun Yitdog. Trazer um jogador que era um criador de videogames também significava que ele estava trazendo um repórter. Ele poderia então ter um canal para divulgar notícias aos jogadores livremente. Ele poderia escolher dar aos jogadores algumas notícias seletivamente com base nas informações que ele queria que os jogadores soubessem. Depois de experimentar o batismo de explosão de informação, controlar a opinião pública era equivalente a segurar uma arma. Ele foi capaz de difamar o oponente, orientar a opinião pública e moldar sua imagem em seu benefício. Parece que minha manipulação está ficando cada vez mais sofisticada. Anxiao estava exultante. Ele compilou uma missão que foi generosa em recompensas e a deu a Bun Yitdog. Em seguida, ele pegou um celular que poderia ser usado para contatá-lo e entregou também a Bun Yitdog. Ele instou Bun Yitdog 1 milhão de vezes para não perdê-lo. Então Bun Yitdog balançou a cabeça repetidamente e agarrou o celular sério. Ele tinha 2 jogadores acompanhantes, Bun Yitdog e Frenzy Edward. O limite da missão de Anxiao era adequado. Depois de avançar pela segunda vez, o limite do que ele poderia recompensar jogadores aumentou de 300 para 500 por nível. Isso também significava que no LV40, o incremento era de cerca de 12 mil, mas depois do avanço, havia dobrado para 25 mil. Agora, o valor total havia chegado a 50 mil. Anxiao não pensou em nenhuma notícia para divulgar, então primeiro deu a Bun Yitdog seu contato, pois seria inevitavelmente útil no futuro. Agora eu tenho 3 jogadores de que gosto, Frenzy Edward, Maplimon e Bun Yitdog. A força está um pouco baixa. Preciso expandir minha equipe de suporte. Anxiao estava pensando no futuro. Ele prefere se concentrar na qualidade do que na quantidade. Ele estava destinado a percorrer a rota da elite. Se ele pudesse aceitar os especialistas anteriores da China, teria lucrado. No entanto, ele sentiu que essa possibilidade era bastante incerta, pois todos esses jogadores ultra bons tinham algumas personalidades estranhas. Tendo ido a apenas 2 aldeias de novatos até agora, ele ainda tinha mais 10 esperando por ele. Assim, Anxiao teve toneladas de oportunidades restantes para escolher seus homens. Capítulo 157, Nêmesis. Balsas chegou apressadamente à torre de observação e viu um grande número de refugiados inundando o campo de Lu Sheng. Ele estava confuso. Esse bando de refugiados está abandonando minha cidade, como Lu Sheng os subjugou. Foi nesse momento que Balsas percebeu que esse grupo especial de refugiados valorizava mais o lucro do que qualquer coisa. A única razão pela qual eles eram facilmente manipulados por esses pequenos lucros era porque ainda não haviam recebido benefícios maiores. Balsas pensava que estava no controle dos refugiados, mas isso era apenas ilusão. Estou condenado. Balsas corria freneticamente em círculos. Esses refugiados eram seu triunfo contra Lu Sheng. Agora que Lu Sheng os tinha, sua vantagem não existia mais. De repente, ele sentiu que algo estava errado. Lu Sheng não deveria ter conhecido nenhum aspecto especial dos refugiados. Nesse momento, seu assistente entrou em pânico e relatou a notícia de Black Panton ajudando Lu Sheng. Essa notícia foi como um raio atingindo-o. Balsas ficou imóvel em estado de choque. Ele não conseguia se imaginar sendo inimigo de Black Panton.
pois sabia que morreria miseravelmente. Cada super-humano que morreu sob a arma do Fantasma Negro era um reflexo de seu próprio fim. O Fantasma Negro era de uma categoria lendária, porque ele ajudaria Lu Sheng e de repente, deve ser por causa de Black Phantom que Lu Sheng foi capaz de subjugar os refugiados, porque ele tem tanta influência sobre os refugiados. Balsas então lembrou que Black Phantom mencionou que ele estava apenas de passagem. Mentiroso. Balsas teve a ideia de recuar. Se Balsas recuasse junto com as forças armadas, havia uma grande possibilidade de Lu Sheng não perseguir e atacar. A batalha não começou e você já está pensando em fugir. Você se esqueceu das regras da família Lumira. Xiao Hui chegou à torre de vigia, parou ao lado de Balsas e franziu a testa. Mas aquele é o Fantasma Negro. Além disso, metade dos refugiados nos traiu. A Lumira nunca se retiraria de uma guerra. Prepare seus homens para a batalha. A voz de Xiao Hui era firme e cheia de retidão. Mas existe o Fantasma Negro. Meu guarda-costas, Liu Sheng, o impedirá de participar da batalha. Liu Sheng, que estava atrás de Xiao Hui, saiu sem entender. Seu jeito calmo e confiante acalmou os nervos de Balsas. Balsas cerrou os dentes e hesitou um pouco antes de tomar uma decisão firme e telefonar para seu assistente. Mobilize todos e chute aquele bastardo Black Pine de volta para sua casa. Temos alguns dos refugiados conosco. Pelo menos, ainda temos uma chance nesta batalha. Sim, senhor. O assistente correu para transmitir a ordem. Restavam apenas 3 pessoas na torre de vigia. Xia Hui virou a cabeça e disse humildemente: prepare o veículo caso os guardas falhem. Devemos garantir que somos capazes de recuar. Não se preocupe, estamos do mesmo lado, do lado da família. Garantirei por você que demos tudo para essa batalha árdua. Balsas deu um suspiro de alívio. Ter algum apoio acalmou seu coração. Ele estava com medo de que Xiao Hui deixasse essa notícia chegar até ele, mas parecia que ele ainda estava racional. Deixando os soldados de Green Valley Ville para trás para resistir, isso atrasaria as tropas de Lu Sheng e os ajudaria a escapar. E também seria mais fácil prestar contas à família Lumeira. Ponto. Nas primeiras horas, o céu estava escuro e uma névoa densa havia se infiltrado. Os guardas de Green Valley Ville estavam esperando no topo da parede atrás de suas metralhadoras em seus bunkers. Através da cerca da parede, eles viram pilhas de sacos de areia em posição e metralhadoras de apoio. Se eles quebrassem os portões da cidade, a batalha começaria. Eles decidiram se defender até a morte. Então uma batalha feroz é inevitável. Felizmente, o número de refugiados teimosos diminuiu muito. Lu Sheng baixou o binóculo e soltou um suspiro. Ele não queria massacrar os refugiados e An Xiao havia lhe feito um grande favor. Lu Sheng ficou pasmo com o fato de que An Xiao parecia ter tanta influência sobre os refugiados. Demorou apenas meia-noite para resolver este difícil problema. Quanto aos refugiados que permaneceram em Green Valley Ville, Lu Sheng havia lhes dado uma chance, e também havia um limite para serem benevolentes. Ataque em 20 minutos. Lu Sheng deu uma ordem e aproveitou o tempo que as tropas precisavam para se preparar para encontrar An Xiao para expressar sua gratidão. Foi tudo graças a vocês que conseguimos resolver a questão dos refugiados. An Xiao sorriu em resposta. Não havia almoço grátis no mundo. E quanto mais An Xiao não mencionava uma recompensa, mais Lu Sheng se sentia desconfortável. Ele fez uma pausa antes de dizer exasperado: eu realmente sinto que não há nada em mim que um personagem como você esteja interessado. Esta frase foi capturada por Gun Itidori, que estava parado ao lado. Ele sentiu o significado oculto. Esse tipo de personagem, outra pista relacionada à identidade do Black Phantom. Gun Itidori pensou em um esboço vago para o primeiro episódio. Discutiremos novamente após o fim da guerra. Esses refugiados lutarão por você, respondeu An Xiao. Os refugiados não são soldados e eu não sou Balsas. Não vou deixar que joguem suas vidas fora. Lu Sheng balançou a cabeça. Mesmo sem o seu comando, eles ainda vão participar desta batalha. An Xiao baixou a voz. Essas pessoas são lunáticas. Eles não temem a morte? Lu Sheng expressou suas suspeitas. No entanto, a hora da batalha se aproximava. Ele não teve tempo para perguntar mais. Ele rapidamente foi comandar sua tropa. Seguindo a frota de veículos, uma batalha feroz começou. O tiroteio destruiu a escuridão. As tropas de Lu Sheng lançaram um ataque intenso em Green Valley Ville. Os soldados apoiados na parede e no veículo carregando metralhadoras e obuseiros estavam atirando uns contra os outros. E o campo de batalha foi inundado com o som de motores, metralhadoras e gritos de agonia. O céu noturno estava iluminado com o brilho de cada granada explodida e impregnado com a fumaça das armas. Os jogadores também começaram a lutar de perto. Os jogadores de Green Valley Ville tinham comandos claros de vários líderes de pequenas guildas. Embora faltasse coesão aos jogadores do lado de Lu Sheng, eles tinham um grande número de jogadores. An Xiao observou de um lado que a situação ainda não exigia que ele interviesse. Lu Sheng tinha grandes chances de vencer. De repente, uma sombra cruzou o campo de batalha e seguiu direto em direção a An Xiao ao longo da borda do campo de batalha. A chama de um projétil de artilharia e as balas pousaram no corpo de An Xiao, mas ele não ficou ferido. Black Phantom, eu serei seu oponente. Liu Sheng avançou com passos gigantescos. Eu não posso nem cuidar da minha própria vida agora. An Xiao relutantemente tirou e disparou uma metralhadora. 3 balas atingiram o espaço entre as sobrancelhas, o coração e a região inferior de seu corpo de Liu Sheng, mas não houve respingos de sangue esperados.
No momento em que as 3 balas de aço atingiram Liu Shen, parecia que a energia cinética desapareceu repentinamente. As balas ricochetearam na pele de Liu Shen, e o poder não era nem tão bom quanto um estilingue. Uma fumaça azul clara mostrando o dano causado pode ser vista flutuando acima de sua cabeça. -0, -0. Han Xiao viu claramente o momento em que a ogiva atingiu o alvo e a pele do alvo se ondulou com uma fina ondulação. Depois disso, a bala perdeu sua energia cinética. Seus olhos escureceram. Absorção de energia cinética. A interface mostrava que Liu Shen havia atingido o LV-44. O nível não era tão alto quanto o de Han Xiao, mas a habilidade de Liu Shen era muito complicada. Era a defesa natural contra uma arma de energia cinética, e isso aconteceu para conter seu maquinário. Han Xiao não teve sorte. Ele apenas tinha que encontrar um inimigo que fosse capaz de contê-lo. Com a absorção de energia cinética, pode-se dissolver as várias forças exercidas sobre o corpo. Se o poder não pudesse ultrapassar o limite de suporte da habilidade, o poder seria então absorvido e transformado no poder do oponente. Usar propriedade física para atacar era ineficaz para esse tipo de habilidade. Para lidar com a absorção de energia cinética, usar a quantidade ou a forma mental para atacar era a melhor escolha. O limite de suporte deste tipo de habilidade depende naturalmente do nível e da força. Infelizmente, em geral, o limite de suporte sempre cederia à capacidade de combate do mesmo nível. Liu Shen parou a poucos metros de Han Xiao e disse friamente: Fantasma Negro, esta batalha não tem relação com você. Não é da tua conta. Um lendário assassino estava olhando cobiçosamente para a borda do campo de batalha, então Liu Shen assumiu a liderança para evitar que o Fantasma Negro participasse da batalha. A resposta de Han Xiao foi simplesmente 2 balas indo para os olhos de Liu Shen, e elas resultaram em 0 dano ainda. A ogiva caiu no chão de forma desapontada. Os olhos de Liu Shen nem piscaram. Ele não foi ferido de forma alguma e disse indiferentemente: Você é o principal assassino da Darknet e o trunfo da Sociedade do Pacto de Sangue. Outros podem ter medo de você, mas não de mim. Vou te dar um conselho: fique longe deste campo de batalha. De Darknet, Sociedade do Pacto de Sangue? Que poder é esse? O observador Bun It-Dog teve uma ideia e rapidamente armazenou essas 2 importantes palavras-chave em seu coração. Ele estava finalmente vendo a ponta do iceberg da origem misteriosa do Black Phantom. A mente de Han Xiao filtrou rapidamente o equipamento disponível. Elaborando um plano preliminar, seus pés bateram no chão e as botas eletromagnéticas acenderam-se. O poder exercido fez recuar rapidamente. Ele tocou sua cintura rapidamente e tirou 2 berserkers. Em um movimento rápido, ele mudou para uma bala AIM e abriu fogo. As balas atingiram o lado dos pés de Liu Shen e um gás venenoso começou a subir e se espalhar pelo ar. Liu Shen detectou o gás venenoso e franziu a testa. Ele prendeu a respiração e avançou em grandes passadas. Enquanto ele estava atravessando o campo de batalha anteriormente, ele absorveu uma grande quantidade de energia cinética do fogo cruzado. A energia cinética disparou da planta de seus pés enquanto ele corria em direção a Han Xiao. A cada passo que dava, suas pegadas formavam grandes buracos. Ele era como um tanque imparável quando alcançou Han Xiao. Ele reuniu uma enorme quantidade de energia cinética e a direcionou para o peito de Han Xiao. Bang! Como se tivesse uma colisão frontal com um rinoceronte louco, seu corpo voou incontrolavelmente. O poder restante era imparável, e ele até derrubou e matou vários jogadores que eram tão infelizes por estarem em seu caminho. Capítulo 158. Tigre agachado, dragão oculto. Esse golpe fez com que Han Xiao parecesse patético. No entanto, sua armadura retrátil controlada magneticamente conseguiu reduzir o impacto. Portanto, levou apenas 50 HP. Ele tinha quase 3.000 HP, o que era muito bom entre os outros mecânicos da mesma categoria. O poder da energia cinética liberada por Liu Shen não era muito forte, mas poderia facilmente causar efeitos de repulsão e de voo. E essa era a parte chata. A interface exibia o efeito insidioso do gás venenoso. As balas AIM foram eficazes, mas o HP e a resistência de Liu Shen também não foram baixos. Ele ainda poderia explodir a energia cinética e sair rapidamente da nuvem de gás venenoso. Não era realista usar gás venenoso para lidar com Liu Shen. O efeito de usar balas altamente explosivas foi um pouco melhor, mas eram iguais às balas AIM, incapazes de vencer apenas usando-as. Han Xiao não deu perseguição porque a munição que ele tinha era limitada e havia apenas 3 carregadores com balas de alto explosivo restantes. Ele respirou fundo para aumentar o conteúdo de oxigênio no sangue. Ele bateu os pés e parou de recuar com o impacto. Uma trilha profunda pode ser vista no solo. Ele guardou ambas as armas e colocou as mãos em uma posição para repelir o ataque de Liu Shen com seus punhos de ferro. A energia cinética dos punhos de ferro de Liu Shen quase destruiu a postura de Han Xiao. A energia cinética de Liu Shen era capaz de amplificar o poder, e Han Xiao era vulnerável em termos de poder. Um projétil de artilharia explodiu nas proximidades. Houve um clarão, e os 2 homens estavam entrelaçados em uma luta, um atacando e o outro defendendo. Essa postura lembrava um desenho de silhueta recortada em papel, desaparecendo em um flash. Liu Shen rugiu e bateu com os punhos na cabeça de Han Xiao. A energia cinética dessa ação causou um tremor no ar. Han Xiao foi espancado a ponto de sua cabeça ficar torta e suas vértebras cervicais racharem osso por osso. Ele agarrou o ombro de Liu Shen e se recusou a voar por causa do impacto daquele golpe. Sua outra mão ligou as luvas termoelétricas dos incisivos e apontou-as na direção dos olhos de Liu Shen. Temperatura alta? Liu Xing rapidamente ergueu a cabeça em alerta. A luva deslizou em sua bochecha e deixou uma queimadura, expondo sua carne. A queimadura picou seus nervos e, naquele momento, Liu Sheng explodiu a energia cinética dentro de seu corpo, causando uma força tremenda para empurrar Han Xiao para fora.
Anxiao ofegou e removeu a lama que espirrou em seu rosto. Armas de fogo eram inúteis e isso lhe custou uma chance de matar de surpresa. Além disso, só permitiria ao oponente absorver mais energia cinética. No entanto, ele ainda tinha outros tipos de armas, como chamas e gás venenoso, que tanto podia matar quanto ferir. Felizmente, ele não consegue absorver essa energia. Caso contrário, eu realmente não saberia como subjugá-lo. Liu Shen cobriu a queimadura no rosto, olhou com medo para as luvas de Anxiao e imediatamente se virou para correr em outra direção. Anxiao congelou e sua expressão mudou repentinamente. Ele apressou-se em persegui-lo. Em um veículo de guerra, um soldado que controlava metralhadoras viu uma figura se aproximando rapidamente. Ele instintivamente girou o cano para mirar na figura, e as balas comprimidas atingiram o alvo. No entanto, ele ficou estupefato ao descobrir que o alvo, que deveria ter sido atirado em uma peneira, saiu ileso. As ogivas caíram no chão uma por uma. Não bata nele. Anxiao gritou. Foi uma pena que o lembrete chegasse tarde demais. Os veículos de guerra ao redor dispararam contra Liu Shen, que absorveu toda a energia cinética. Os olhos de Liu Shen estavam injetados e a quantidade de energia cinética estava quase transbordando. Os músculos de Liu Shen estavam contraídos como os de um camundongo agitado. Ele se virou e o chão em que pisou explodiu em um grande buraco. Todo o seu corpo voou como se fosse um projétil de artilharia explodido. Esta foi a energia cinética combinada de 1000 balas. Essa velocidade é muito rápida para mim. Os olhos de Anxiao embaçaram e ele não conseguiu evitar a tempo. O impacto foi como atingir um trem em movimento. O cenário em sua linha de visão caiu rapidamente, e ele parecia uma bola de beisebol que havia sido rebatida para um home run, voando dezenas de metros. Ele pousou e quicou inúmeras vezes antes de cair em uma vala ao longo da estrada. Seu corpo estava coberto de lama e, finalmente, ele colidiu com um veículo de guerra, virando antes de parar. Ele se sentiu muito tonto e todo o seu corpo doeu. Sublinhado. A durabilidade da armadura retrátil controlada magneticamente caiu em 132 pontos. Você recebeu 241 pontos de dano. Sublinhado. O inimigo sabia como tirar vantagem de sua habilidade, o que por sua vez fez Anxiao sofrer uma pequena perda. Liu Shen. Não ouvi falar do nome dele em minha vida anterior, e pensar que seria tão problemático lidar com ele. Ah, ele é um tigre agachado, um dragão oculto. Eu não devo subestimá-lo. Os olhos de Anxiao ficaram frios quando ele entrou no modo de concentração de combate. Cuspiu a boca cheia de sangue e saltou mais uma vez para lutar contra Liu Shen. Envolvidos nas chamas da guerra, os dois lutaram ferozmente no campo de batalha. As balas assobiaram, passaram pelas orelhas e as chamas iluminaram o horizonte repetidas vezes. A área ao redor dos dois ficou livre de balas. Os soldados não ousam atacar Liu Shen novamente, mas Liu Shen sempre pode se bater contra a boca da arma. Esta batalha é muito desvantajosa para mim. Os olhos de Anxiao brilharam. Ele abandonou Liu Shen e correu para Green Valley Ville. Assim como uma sombra, ele desapareceu em um flash. Evitando os disparos dos guardas de Green Valley Ville, Anxiao subiu a parede com alguns passos, abriu fogo com suas duas armas e matou os guardas desenfreadamente. As balas penetraram em cada pessoa e sangue foi espalhado por toda parte. Liu Shen ficou alarmado e o perseguiu apressadamente. Green Valley Ville foi o ponto fundamental do conflito. Anxiao havia entendido esse ponto e imediatamente adotou a tática de evitar a força do inimigo e atacar sua fraqueza. Portanto, ele não continuou a lutar contra Liu Shen meticulosamente. A menos que Liu Shen não quisesse esta cidade, Anxiao seria conduzido apenas por seu nariz. Nos momentos entre sua luta com Liu Shen, Anxiao pensou em uma estratégia. Depois de trocar a revista, ele abateu mais alguns guardas. De repente, houve uma grande rajada de vento atrás dele e Anxiao torceu o corpo para evitá-la. Liu Shen passou a alguns centímetros de distância. Tendo perdido a oportunidade, ele socou a parede e quebrou um grande pedaço dela. Tijolos e pedras quebrados se espalharam pelo chão. O corpo de Liu Shen tornou-se lento, como se ele tivesse exaurido totalmente sua energia cinética. Aqui está a minha chance. As duas mãos de Anxiao apontaram para a cabeça de Liu Shen, o alto calor das luvas incisivas termoelétricas distorcendo o ar. Liu Shen não deu sinais de estar agitado. Em vez disso, houve um vislumbre de realização. Você foi enganado. A forte energia cinética estava surgindo novamente, e não havia sinais de exaustão. Isso foi apenas uma finta. Este foi um ataque mortal há muito esperado que continha 80% de sua energia cinética. Ele disparou e, com incrível rapidez, ergueu o joelho para bater no queixo de Anxiao. Uma vez atingido, o impacto quebraria metade do rosto de Anxiao e o fraturaria. Anxiao voou da parede com a cabeça inclinada para cima. Isso não parecia certo. Liu Shen ficou chocado. Seus joelhos não davam a sensação de bater em um objeto de concreto. Anxiao estava vigilante. Agora mesmo, no clarão de luz, ele usou as botas eletromagnéticas UV para recuar. Ele foi apenas gentilmente arranhado pelo joelho de Liu Shen e quase não se feriu. Enquanto ele estava no ar, ele retirou suas berserkales, mirando nos olhos de Liu Shen, e abriu fogo. Este ataque foi infrutífero. Liu Shen ficou tenso por um momento. Ele não podia escapar, mas seu rosto não mudou. Ele sabia que essa bala era ineficaz contra sua habilidade. Bang! Quando a bala estava prestes a atingir seus olhos, ela perdeu sua energia cinética como de costume. No entanto, a ogiva de repente lançou um brilho deslumbrante. Liu Shen cobriu os olhos e soltou um grito de gelar o sangue. Sua visão era uma vasta extensão de brancura. A dor aguda em seus dois olhos afetou o senso de equilíbrio de seu cérebro. Marcador de flash. Oh, a ideia disso afetando seus olhos. Que sensação doce. Anxiao vinha refletindo sobre esse ataque há muito tempo. A mão de Anxiao se esticou e,
Com a ajuda da fenda da parede, ele escalou a parede mais uma vez, aproveitando a perda de Liu Shen em sua visão. Este foi o melhor momento para lançar sobrecarga e vontade flamejante. As mãos de An Xiao de repente pressionaram o rosto de Liu Shen. Desta vez, o ataque foi definitivamente o melhor. Mesmo se o rosto de Flamingo Yu estivesse tão preto como antes, o dano mais tarde ainda estaria fora das paradas. Menos 423. Menos 423. O dano pode ter parecido pior do que o rifle de precisão, mas as luvas incisivas termoelétricas dependiam principalmente de danos contínuos. Já era considerado formidável para uma força explosiva repentina que conseguiu atingir este nível. Liu Shen não era como An Xiao. Seu HP era de apenas cerca de 2000. Ele foi facilmente reduzido para 80% em pouco tempo. E o dano ainda estava inundando a interface. O cheiro de queimado era generalizado. Liu Shen gritou amargamente e se levantou. Ele rapidamente explodiu sua energia cinética e empurrou An Xiao para longe. O rosto de Liu Shen estava gravemente queimado e irreconhecível. Seu rosto era uma mistura de carne queimada e sangue vermelho. A visão de Liu Shen foi danificada e a luz e a sombra em sua visão foram distorcidas. Ele mal conseguia identificar uma direção enquanto fugia, cambaleando. Com os dentes cerrados com força, An Xiao imediatamente deu início à perseguição e o coração de Liu Shen afundou. Ele esperava que Black Phantom participasse da batalha e não o perseguisse. Fugir era inútil. Ele sabia que não seria capaz de escapar da morte. Ele cumpriu seu último dever como guarda-costas segurando An Xiao. Se Liu Shen morresse, a família Lumera certamente cuidaria bem de sua família. Os dois logo estavam a uma distância do campo de batalha e perseguiram um ao outro na floresta. Capítulo 159. Família. Cerca de 10 minutos depois, Liu Shen diminuiu a velocidade e caiu no chão. Ele havia esgotado sua energia cinética acumulada. Ele se virou e percebeu que An Xiao estava seguindo como um demônio. Me mata. A queimadura no rosto de Liu Shen foi uma visão trágica, pois ele deu um sorriso triste. Eu não preciso que você me diga isso. O rosto de An Xiao estava apático. Ele abriu bem as palmas das mãos e agarrou a cabeça de Liu Shen, seus dedos penetrando em seu crânio. Ele apenas soltou um suspiro turvo quando Liu Shen finalmente parou de respirar. Ele era um oponente formidável, quase me fazendo sofrer uma derrota. Ele deu uma última olhada no cadáver de Liu Shen e ativou uma bala altamente explosiva para proteger seu corpo dos necrófagos. Depois disso, ele seguiu o som de tiros e voltou ao campo de batalha de Green Valleyville. A batalha foi ainda mais intensa. Os portões de Green Valleyville haviam sido explodidos, os tanques armados passavam pelas ruas e metralhadoras trocavam tiros. Os residentes de Green Valleyville haviam trancado suas portas e janelas, coberto seus ouvidos e tremiam em suas casas. As tropas de Liu Shen estavam cientes dos residentes comuns e os evitaram. Como Liu Shen o arrastou para a batalha, An Xiao decidiu acabar com a batalha rapidamente. An Xiao saiu em busca do comandante de Green Valleyville. Ele procurou a pessoa que estava dando comandos, mas logo percebeu que ninguém estava dando comandos. Havia trilhas de veículos na extremidade de Green Valleyville que indicavam um paradeiro de Balsas e Xiao Hui. Eles escaparam. O veículo Wolfroa viajou pela floresta sombria, e o som dos tiros em Green Valleyville tornou-se gradualmente mais fraco. Xiao Hui, que estava no banco de trás, pôde ver as chamas atrás deles espreitando por entre as árvores. Liu Shen morreu. Xiao Hui cerrou os punhos e pressionou-os sobre os joelhos. Ele mal conseguia conter o tremor. Liu Shen serviu a família por 10 anos. Ele era leal e dedicado. Além disso, era o melhor lutador entre as fileiras da família. Ele teve muitas realizações militares impressionantes. Xiao Hui sempre considerou um grande apoiador. Pensar que ele morreria nas mãos do Fantasma Negro. Xiao Hui originalmente pensava que mesmo se Liu Shen não conseguisse impedir o Fantasma Negro, ele ainda seria capaz de recuar. No entanto, embora não tenha conseguido ouvir as últimas palavras de Liu Shen nos fones de ouvido quando Liu Shen estava fugindo, ele sabia que seu apoiador estava morrendo. Balsas e 4 outros guarda-costas armados estavam no veículo. Balsas parecia bastante nervoso. Black Phantom é um monstro. Eu te disse antes para não provocá-lo. Você simplesmente se recusou a ouvir. Balsas suava profusamente. A tez de Xiao Hui estava pálida. Não fale bobagens. Pelo menos nós escapamos. Ele não vai nos alcançar, certo? Balsas olhou várias vezes para o espelho retrovisor, o coração batendo forte. Xiao Hui engoliu em seco. Lu Sheng está atualmente atacando Green Valleyville e os guardas nas cidades nos ajudarão a deter o inimigo. Ele não terá tempo para nos perseguir e nos matar. Ele tinha acabado de falar quando uma figura semelhante a um fantasma apareceu no espelho retrovisor, seguindo o veículo como uma sombra. Todos no veículo ficaram tão chocados que gritaram. Ele está aqui. Vá mais rápido. Acelere totalmente e não desista. Todos no veículo estavam em pânico. O veículo Wolfroa parecia um cachorro de rua em fuga, acelerando freneticamente. Eles conseguiram se livrar de An Xiao por um momento, mas não era hora de se sentir aliviado. O veículo diminuiu um pouco a velocidade, e o fantasma de cor preta, que parecia uma força hostil da qual era difícil se livrar, apareceu no espelho retrovisor mais uma vez, como um rei do inferno pressionando. A adrenalina de todos disparou, seus corações praticamente pulando para fora de suas gargantas. Eles estavam tão nervosos a ponto de seus corpos ficarem rígidos. A atmosfera de filme de terror finalmente levou o motorista a cometer um erro. Em pânico, o veículo rolou ladeira abaixo e caiu no fundo. A cabeça de Xiao Hui girava enquanto ele lutava para sair pela janela. De repente, um par de botas que cintilavam com luzes azuis apareceu em sua visão. Ele olhou para cima e viu o fantasma negro elevando-se sobre ele, olhando para ele com indiferença. Não,
Não me mate. Bang, bang, bang. Os tiros soaram repetidamente. Xiao Hui ficou com tanto medo que fechou os olhos e descobriu que não sentia dor. Ele abriu os olhos e percebeu que os 4 guarda-costas haviam sido todos baleados e mortos, apenas balsas e eles sobraram. Xiao Hui estremeceu. Ele sabia que precisava manter a calma nessa situação. No entanto, seu medo da morte tornou impossível para ele se acalmar. Suas emoções assustadas eram como marés, inundando seu coração repetidamente, tanto que ele não ousava olhar diretamente nos olhos de Anxiao. Black Panton. Poupe minha vida. Posso dar-lhe um retorno tremendo. A sobrancelha de Anxiao saltou. A razão pela qual ele manteve Xiao Hui foi porque Xiao Hui estava imprensado entre os guarda-costas. Portanto, ele reconheceu que era um personagem importante. Balsas lamentou ter um conflito com Black Panton, mas lamentou ouvir a opinião de Xiao Hui ainda mais. Ele ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Anxiao. Você é um mentiroso, já tinha se unido a Lu Shen. Você absolutamente não estava apenas de passagem. O que quer que Black Panton tenha dito, que ele não estava interessado em procurar encrenca, era tudo mentira. Anxiao acariciou sua arma e riu. Se eu dissesse que era uma coincidência, você acreditaria? Aterrar nas tuas mãos. Já sei que não vou conseguir viver. Me mata. Balsas de repente cresceu uma espinha dorsal e se livrou da mão de Xiao Hui, que puxava ambiciosamente a bainha de sua camisa. Eu não sei se você está realmente pedindo a morte ou deliberadamente exibindo sua força de vontade, mas como quiser. Bang. A bala penetrou na têmpora de Balsas. Ele caiu, e a poça de sangue se expandiu gradualmente. A sobrancelha de Anxiao se ergueu. Parecia que Balsas não estava fingindo, ele realmente havia desistido de toda esperança e desejava uma morte rápida. Para esse tipo de senhor da guerra que operava fora da cidade, mesmo que geralmente tivesse medo da morte, quando fosse realmente confrontado com ela, ele a aceitaria com calma. Por outro lado, havia alguém que era muito mais fraco. Anxiao olhou e Xiao Hui estava tão apavorado que não ousou respirar. Seu rosto estava pálido e suas costas encharcadas de suor frio. Anxiao se agachou e usou o cano da arma para bater no rosto de Xiao Hui. Você não deseja morrer? Xiao Hui balançou a cabeça freneticamente. Me dê um motivo. Eu posso te dar muito dinheiro. Posso encaminhá-lo para a família Lumeira. Eu pareço alguém que precisa disso? Anxiao apontou o focinho para si mesmo. Xiao Hui engoliu sua saliva assustado enquanto tentava quebrar a cabeça e ponderar se havia algo que pudesse mover Anxiao. Os olhos de Anxiao eram penetrantes e de repente ele teve um vislumbre do bolso cheio e protuberante de Xiao Hui. Ele estendeu a mão e pescou uma pilha de talões de recompensa. Acabou sendo um pôster de procurado por Zero. L. Porque esse homem Lumeira está carregando com ele o meu talão de recompensa. Anxiao ergueu as sobrancelhas, brincou com o papel nas mãos e olhou para Xiao Hui em silêncio. Xiao Hui finalmente viu algo que despertou seu interesse. Xiao Hui imediatamente se sentiu revigorado e rapidamente despejou tudo o que sabia francamente. Anxiao, Zero, família Lumeira. Depois de ouvir a informação, Anxiao enrijeceu. Ele não sabia que seu eu original vinha da família Lumeira. Você não mentiu para mim, certo? Xiao Hui balançou a cabeça repetidamente. Black Panton parecia estar interessado em Zero. Ele não se importava com o motivo, tudo o que sabia era que agora tinha uma chance de sobrevivência. Por isso, ele não se atreveu a esconder nada e se esforçou para tirar um computador do veículo e tirar várias fotos. A foto mostrava o eu mais jovem de Anxiao antes de ser levado pela organização germinal. Havia provas concretas em todos os tipos de fotos da família Lumeira. Anxiao não duvidou de sua identidade. Então, isso significa que tem um padrasto e um bando de irmãos e irmãs? Os sentimentos de Anxiao eram complicados. Ele sempre pensou que não tinha nenhuma preocupação neste mundo. Ele não esperava ter essas conexões. A Lumeira era sua família. Anxiao deu uma olhada em Xiao Hui. Essa pessoa também é minha família? Família Lumeira. O maior senhor da guerra do continente norte, o segundo líder no comando, Xiao Jin, era o pai biológico do meu corpo original. A família deles era considerada poderosa. Anxiao ponderou em silêncio. O coração de Xiao Hui estava quase na garganta. Ele se sentia um condenado à espera de sua sentença. Este foi o minuto mais longo de sua vida. Você pode ir embora, Anxiao disse fracamente. Xiao Hui não se atreveu a acreditar. Ele se levantou, tremendo, e saiu correndo 2 passos na direção oposta. Ele virou a cabeça e viu um indiferente Anxiao. Só então ele ficou em êxtase. Sua vida foi salva. Ele não tinha pensamentos de vingança. Ele não queria ter mais nenhuma interação com Black Panton. Ele esticou as pernas e correu para salvar a vida. De repente, sentiu uma dor aguda na nuca. Xiao Hui perdeu o controle de seu corpo. Ele caiu de cara para baixo, parecendo um cachorro comendo cocô. Suas pupilas dilataram e seu rosto parecia confuso. O que aconteceu comigo? Tão frio. Este foi o último pensamento de Xiao Hui neste mundo. Havia um buraco de bala profundo na nuca de Xiao Hui e sangue estava escorrendo. Anxiao colocou a águia furiosa de volta no coldre, o rosto sem emoção. Depois de pensar um pouco, ele ainda decidiu matar Xiao Hui. A Lumeira eram as conexões que o eu original de Anxiao tinha, mas aquele infeliz já havia morrido. Anxiao era Anxiao, não outra pessoa. Mesmo que o velho Anxiao ainda tivesse relações de sangue, Anxiao não trataria a família Lumeira como sua família. De qualquer forma, o velho Anxiao foi morto pelo irmão mais velho. Ele não herdaria os relacionamentos que o velho Anxiao tinha. Para ele, a família Lumeira era um bando de estranhos e não era da sua conta. Eu vou matar quando for preciso. Talvez Anxiao pudesse obter algum apoio da família Lumeira usando sua identidade original, mas com sua posição atual, ele não precisava ceder e confiar neste tipo de poder. O mais importante é que ele não queria fazer assim. Minha família.
não está neste mundo. Ele acendeu o cadáver em chamas, se virou e saiu. A chama ardente puxou sua sombra silenciosa cada vez mais. Capítulo 160, Xiaojin. Na sede da família Lumeira, Green Valley Ville, no continente sul, sofreu uma emboscada. Perdemos esse território. A última mensagem deles foi há uma hora. Liu Sheng morreu na batalha, Balsas e Xiao Hui também recuaram. Nenhuma notícia foi ouvida deles ainda. Acho que eles podem estar com problemas. A requintada taça de vinho de cristal foi esmagada no chão e o vinho tinto respingou no caro tapete ordina feito à mão, deixando rastros de rosas vermelhas. Dario, o líder da família, respirava ruidosamente como se fosse um urso. Seu corpo era volumoso como o de um urso, por isso seu apelido, Urso Branco Almeida. Este era o escritório de Dario. Ele era bastante violento por natureza. Sua estante não era para livros, mas para exibir todos os tipos de armas, armas de fogo, munições, adagas, espadas, sua coleção de arsenal em miniatura. Quem atacou o nosso povo? Dario rosnou. Diante da mesa estava um homem de meia idade, bem vestido. Ele estava vestindo algo semelhante a um terno, mas com pequenas diferenças em alguns lugares. Era muito mais refinado e requintado. Ele estava usando óculos com aros dourados e as correntes folheadas a ouro dos óculos penduradas em sua orelha. Se alguém desprezasse o músculo sob suas roupas, essa pessoa era um estudioso arquetípico. Ele era o segundo em comando da Alumeira. Xiaojin. Xiaojin segurou o tablete com uma das mãos e disse: há dois deles. Um é o grande senhor da guerra do continente do sul, Lu Sheng. Eu ouvi falar de seu nome. Reúna os homens armados no continente sul. Olho por olho. A Lumeira vai buscar essa vingança. Dario deu um tapinha na mesa e perguntou: quem pode ser a outra pessoa? Ele é o assassino da Darknet, Black Phantom. Traga-o para. Ao dizer essas três palavras, o tom de Dario mudou e voltou a si. Como acabamos provocando ele. Dario desconfiava muito de Black Phantom, um lendário assassino. Ele sabia que era melhor não provocar guardas florestais solitários como ele. Embora a família Lumeira fosse grande, eles tinham mais medo de assassinos lendários como ele. Se ele quisesse iniciar uma matança louca para assassinar a classe média da família Lumeira, seria impossível pará-lo. Embora Dario fosse impulsivo por natureza, ele sabia quem não deveria provocar. Lidar com Lu Sheng foi uma decisão fácil. As forças de Lu Sheng estavam emaranhadas no continente sul, e ele não afetaria a influência dos Alumeiras no norte. Black Phantom, por outro lado, era diferente. Ele era um ranger solitário que poderia viajar para o norte. Ele havia até matado Liu Sheng. Se as principais forças da família Lumeira poderiam ferir o Black Phantom ainda era uma questão em dúvida. Além disso, os movimentos do Black Phantom eram erráticos. Não havia muitos relatórios sobre ele através da rede de inteligência e, sem uma rede de inteligência expansiva, eles não poderiam rastreá-lo. Além disso, a organização à qual ele pertencia era, na verdade, a maior rede de inteligência do mundo. Se eles quisessem atingir alguém da organização Darknet e solicitar ajuda da própria Darknet, seria ridículo. Dario tinha 80% de certeza de que seria chamado de idiota. Portanto, tornar-se inimigo do Black Phantom foi certamente uma decisão imprudente. Dario só conseguiu suprimir sua raiva e encontrar outras desculpas. Investigue a razão pela qual o fantasma negro está intervindo. Não o provoque ainda. Xiaojin concordou com um rosto inexpressivo. Era difícil saber no que ele estava pensando. Dario sempre foi um homem impaciente e agora que estava frustrado, ele apontou para o rosto de Xiaojin e ordenou: vá cuidar dos negócios do seu filho. A guerra está chegando. Não desejo lidar com nenhum tipo de negócio da Germinal neste momento. Xiaojin ajustou os óculos e disse: ele é meu filho. Assim que o encontrar, ele voltará obedientemente. Ponto. O dia estava quase amanhecendo e o tiroteio em Green Valley Ville estava finalmente chegando ao fim. Os inimigos restantes foram todos mortos. Quando Lu Sheng conquistou a vila do Vale Verde, ele ordenou que suas tropas limpassem o campo de batalha e os impediu de ferir os residentes. Os moradores preocupados que não conseguiram dormir a noite inteira correram para as ruas e ouviram o novo dono da cidade, Lu Sheng, na praça. Ele prometeu salvaguardar as vidas e propriedades dos residentes. Para a tarefa, Green Valley Ville Invasion, os jogadores que escolheram proteger o acampamento falharam e estavam se sentindo abatidos. A batalha da noite anterior foi muito intensa e muitos jogadores gostariam que tivesse sido mais longa. Anxiao também ganhou alguma experiência com a tarefa. Ele segurou seu braço e encostou-se a uma casa para esperar Lu Sheng terminar seu discurso. Ele tinha Frenzied Ward e o Boon It Dog ao seu lado. Frenzied Ward estava de mau humor, pois não era capaz de manter Anxiao para si mesmo agora. Ele estava perturbado. Boon It Dog foi até a Frenzied Ward e disse: eu conheço você. Você apareceu no Galaxy Teams. Você é um jogador profissional. Oh, Frenzied Ward reagiu friamente. Você sempre seguiu o Black Phantom? Boon It Dog estava curioso. Frenzied Ward não queria se preocupar com Boon It Dog, mas como jogador profissional, ele tinha que prestar atenção em sua imagem e não deveria ser muito frio. Ele assentiu. Você conhece as origens dele? Seu nome verdadeiro é Anxiao. Frenzied Ward respondeu. Ele percebeu imediatamente e se virou para ver se Anxiao o tinha ouvido. Ele relaxou. Ele costumava servir ao Star Dragon. Não tenho muita certeza sobre os detalhes exatos, mas sei que ele conhece alguém do acampamento chamado Star Dragon Strategic Defense Department. Os olhos de Boon It Dog brilharam. O vídeo que ele queria fazer seria uma investigação sobre a origem do Black Phantom. Frenzied Ward era seu seguidor mais antigo. Ele provavelmente sabia coisas que outros não sabiam. Ele ficou impressionado. Ele disse de maneira despreocupada: deixe-me apresentar-me. Eu sou um produtor de videogame. Frenzied Ward olhou fixamente. Ele apenas se lembrou agora
que a identificação de Boom It Dog era bastante familiar. Foi o produtor da série XX Adventure Diaries. Quando ele estava interpretando Knight no passado, ele também havia lido Knight Adventure Diaries de Boom It Dog. Ele era um pequeno mais famoso criador de vídeos. É você. Frenzy Edward se recompôs. Quando ele recebeu o pedido de amizade de Boom It Dog, ele imediatamente aceitou. Apenas o status e a fama trariam um reconhecimento. Se ele fosse um jogador comum e enfadonho, Frenzy Edward nem teria se incomodado. As coisas eram diferentes quando um era famoso. Estou me preparando para focar no Galaxy e começar uma série. Pretendo colocar Black Phantom como meu foco no meu primeiro episódio. Eu gostaria de saber mais sobre as origens dessa pessoa. Espero que você possa me fornecer algum material. Você poderia aparecer na tela junto comigo para fazer uma série também. Anxiao nunca falou sobre suas origens. Então Boom It Dog decidiu mudar seu foco para Frenzy Edward. Tudo bem? Claro, Frenzy Edward respondeu. Esta foi uma situação ganha-ganha. A reputação de um jogador profissional que aparecia no programa certamente aumentaria. Esta seria uma boa exposição para ele. Ouvindo os dois discutindo atrás dele, Anxiao não os impediu. Frenzy Edward tinha conhecimento limitado sobre ele. Essas informações poderiam ser divulgadas e divulgadas, o que apenas deixaria mais jogadores curiosos. Ele queria revelar a informação pouco a pouco. Essa era precisamente sua intenção ao trazer Boom It Dog junto. Depois de assegurar os moradores de Green Valley Ville, Lu Sheng entregou os negócios ao deputado e foi para o lado de Anxiao. Black Phantom, obrigado por sua ajuda. Se não fosse por você, eu não teria conquistado Green Valley Ville. Se ao menos Balsas não escapasse. Oh, eu o matei. O rosto de Lu Sheng ficou em branco e ele sentiu um aperto no coração. Estou muito grato, mas... Você realmente não quer nada? Anxiao riu um pouco e mudou de assunto. Você descobriu os aspectos únicos dos refugiados. Ao mencionar isso, Lu Sheng ficou encantado. Este grupo de refugiados pode morrer e depois ressuscitar. É simplesmente incrível. Achei que fossem pessoas simples e comuns. Este mundo é tão grande e parece que nada é impossível. Lu Sheng originalmente não planejou que os refugiados se juntassem à batalha. Mas quando os jogadores entraram em ação, ele logo percebeu que eles tinham a habilidade especial de ressuscitar. Ele ficou chocado e descobriu o que Anxiao queria dizer originalmente. Esses ajudantes eram muito especiais. Ele os tinha desprezado. Agora ele sabia por que eles não tinham medo de morrer. Isso porque eles simplesmente não morrem. Boom It Dog, que estava ao lado, sentiu que algo estava estranho. Refugiados, eles são jogadores reais? Porque o NPC pensaria que a ressurreição dos jogadores é estranha. Um NPC não vai se incomodar com isso. Anxiao puxou Lu Sheng para o lado. Ele não queria que outros jogadores ouvissem o que ele diria a Lu Sheng. Black Phantom, você sabe a origem desses refugiados? Lu Sheng perguntou curiosamente. Não tenho muita certeza, respondeu Anxiao, mas sei que eles são muito diligentes. Eles são extremamente voltados para o lucro. Você não destruiu Green Valley Ville. Você precisa dessas pessoas para reconstruir o lugar. Esses refugiados são os melhores trabalhadores que você pode encontrar. Você pode usá-los ao seu gosto. Mas alguns refugiados foram contra mim antes. Eles são meus inimigos. A assistência deles a Balsas não foi leal e fiel. Você pode tratá-los como mercenários. Quando ele disse isso, Lu Sheng entendeu. Eu posso tentar. Você realmente não sabe o que aconteceu com eles? Todos eles podem ressuscitar? É apenas sua habilidade especial? Não sabemos onde Balsas encontrou esse grupo de pessoas.